Boa tarde a todos. Agradecemos a presença dos nossos clientes, agradecemos a aceitação do convite formulado pelo escritório aos procuradores da Fazenda, que gentilmente estão conosco essa tarde para compartilhar os principais aspectos sobre o negócio jurídico processual, transação em matéria tributária e cadastro positivo. Antes de começar a tratar especificamente do nosso assunto, eu vou apresentar os sócios que estarão conosco hoje para realizar o debate sobre essas questões. Então, eu, Ariane Guimarães, Ana Paula Lui, o Mário Prada e a Gabriela Lemos. A Glaucia não pôde estar conosco. Nós teremos aqui os dois procuradores, é possível também que tenhamos mais um que se juntará a nós ao longo da apresentação. Temos o doutor Daniel Saboia e o doutor Cristiano desculpe, o nome eu não consegui aqui ver, Neuschwander. Desculpe se eu errei a pronúncia, doutor Cristiano. O doutor Cristiano e o doutor Daniel, eles vão compartilhar conosco os principais aspectos do negócio jurídico processual, da transação e do cadastro positivo. Só para que a gente faça um nivelamento breve a respeito de cada um desses expedientes, nós gostaríamos só de lembrar que nós também já fizemos apresentação em webinars aqui do escritório a respeito desses assuntos, e esses webinars em que nós abordamos os aspectos assim que as leis foram editadas estão disponibilizadas no nosso sistema único, na nossa plataforma do Único, em que vocês encontram os conteúdos produzidos no Matos Filho. Esse evento, inclusive, ele também ficará disponível no Único para que vocês possam acessar e ouvi-lo novamente na sequência. Bom, o negócio jurídico processual, ele é um instituto que advém do novo Código de Processo Civil de 2015, e ele, na verdade, é um expediente pelo qual o devedor negocia com a Procuradoria da Fazenda sobre as formas disponíveis para a quitação dos seus débitos. Débitos esses que estão inscritos em dívida ativa da União ou do FGTS. Essa negociação ela pode versar sobre 4 pontos. O primeiro deles é sobre a calendarização da execução fiscal. O segundo, sobre a criação do plano de amortização do débito. O terceiro é sobre aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias. E o quarto é o modo de constrição ou alienação de bens. Passando para o próximo slide, nós temos aqui, basicamente, o slide seguinte, as hipóteses de forma super sucinta da transação tributária. É um expediente que advém da medida provisória 899 do final do ano passado e que foi convertida em lei este ano. E nós temos, basicamente, dois grandes blocos de transação disponíveis para que o contribuinte apresente suas propostas à Procuradoria da Fazenda. A primeira delas é por proposta individual, seja de iniciativa da Fazenda, seja de iniciativa do contribuinte, e as outras hipóteses, elas estão dentro do contexto da transação por adesão, em que a Procuradoria já elenca as condições e as possibilidades nos editais, e esses editais chamam os contribuintes para que eles possam aderir a essas modalidades que constem dos editais. Houve também, no contexto da Covid, a transação extraordinária, que teve como objetivo específico trazer condição para que as empresas pudessem enfrentar esse contexto de crise econômica, e nós também temos, mais recentemente, a transação excepcional, que ela já traz algumas vantagens adicionais, sempre levando em consideração a característica do contribuinte, não? Então, hoje nós vamos poder compreender aqui, com os nossos convidados, como é que é feito, enfim, esse ranqueamento dos contribuintes, basicamente os contribuintes eles são classificados, a depender do seu perfil de pagamento, de potência, de capacidade de pagamento, seja como contribuinte que tenha débitos irrecuperáveis, de difícil recuperação, de média complexidade na recuperação e de fácil recuperação. Então, a transação tributária ela tem como mote estabelecer essa possibilidade. E o próximo slide, ele trata aqui do cadastro positivo. O cadastro positivo hoje ainda no nível federal não é uma realidade, mas nós já tivemos uma audiência pública a respeito do assunto
e este assunto ele vem no contexto da reformulação do aspecto cultural, que é muito elogiado, acho que por todos nós, quando nós temos essa possibilidade de estabelecer um diálogo com a Procuradoria, e a Procuradoria também se abre para conhecer um pouco mais da realidade dos contribuintes, e dentro desse contexto de diálogo, que a Procuradoria também possa estabelecer vantagens a depender do perfil do contribuinte. Então, nós vamos compreender como é que esta questão do cadastro positivo, ela está sendo pensada hoje na Procuradoria e quais serão os benefícios que os contribuintes que são bem classificados no ranking, eles terão. Então, eu já passo de imediato aqui a palavra ao doutor Daniel e ao doutor Cristiano. Podemos encerrar essa apresentação e o doutor Daniel vai ter também uma apresentação para compartilhar conosco. Doutor Daniel, a palavra é sua. Obrigado, Ariane. Fico muito grato com o convite, mas vou passar antes a palavra ao doutor Cristiano, que vai fazer aí a apresentação inicial, a introdução ao tema, e depois eu retorno com os aspectos mais práticos e operacionais. Bem, boa tarde a todos. Eu começo agradecendo o convite aqui para o evento. É sempre uma oportunidade interessante quando a gente pode se dirigir diretamente àqueles que, do lado do contribuinte, tratam com esses institutos, né, aos próprios contribuintes também, que porventura estejam nos acompanhando, né, são sempre eventos que a gente sai com alguma coisa a mais, né, traz elementos que permitem que a gente consiga aprimorar a nossa regulamentação. Né, assim, uma coisa que eu acho que a Ariane já fez aqui, né, um panorama geral, eu não vou tornar repetitivo, né, vou fazer uma visão da PGFN, uma contextualização da PGFN acerca desses institutos. Né, eu creio que o que está por trás de tudo, dos três temas, né, seja ele o negócio jurídico processual, a transação ou o cadastro positivo, eles tratam de uma grande temática, que é a temática do relacionamento da administração com o contribuinte. Uma coisa que sempre incomodou muito, tanto a mim, como o Daniel, como aos demais colegas da Procuradoria, uma afirmativa que se faz muito, que PGFN, Receita, trata todo contribuinte como sonegador. Todo contribuinte recebe o pior tratamento possível do ordenamento. E, de fato, essa crítica tem uma razão de ser. Né? O nosso ordenamento, a nossa legislação, muitas vezes era pensada terminava nivelando todos com o pior tratamento possível. Não existia uma forma de tratar o contribuinte conforme o seu perfil. A legislação ela era muito rígida e não permitia que a gente, no dia a dia, fizesse esse tratamento diferenciado. Então, a gente vem na PGFN, já de um certo tempo, tentando quebrar isso. Um primeiro marco que eu gosto sempre de destacar nesse relacionamento PGFN com o contribuinte foi a Portaria 33. A Portaria 33 ela trouxe já uma série de institutos, dos quais eu destaco dois, que é o pedido de revisão de débito inscrito e a garantia antecipada. Esses dois institutos eles já cristalizam no procedimento de cobrança da dívida ativa etapas em que o contribuinte pode influenciar nesse procedimento. Se ele vem e apresenta um pedido de revisão, a PGFN não vai praticar nenhum ato de cobrança mais gravoso em cima do contribuinte enquanto não resolver aquela revisão. Acabou aquele chamado envelopamento, em que a PGFN, no modelo anterior, como era o modelo anterior, a gente corria para ajuizar o mais rápido possível tudo, e se tivesse alguma coisa para resolver, que resolvesse na justiça ao ritmo da justiça. Então, isso a gente quebrou com a Portaria 33, com o pedido de revisão. O contribuinte, no prazo, chegou, apresentou algum problema, questionamento em relação àquela dívida, passa a ser ônus da administração resolver aquela pendência para depois seguir nos demais atos do procedimento. Então, essa foi uma primeira implementação. A garantia antecipada também veio no mesmo mote. Também naquele modelo anterior, a gente corria, ajuizava, o contribuinte recebia uma carta de citação com prazo de 5 dias para penhorar ou fazer o pagamento. Não tinha muito espaço para já tentar convencionar com o PGFN qual vai ser a garantia. Muitas vezes o contribuinte se antecipava, entrava com aquelas ações cautelares para antecipar a garantia, mas sempre com a tensão de ter que acionar a justiça, de ter que envolver mais custos no processo, riscos envolvidos. Então, era uma situação que não era boa para ninguém. Então, a gente vem nesse marco, eu diria que foi lá de fevereiro de 2018,
né, a gente conseguiu colocar essa portaria e trazer esses 2 primeiros institutos. E, na sequência, viemos lá em dezembro do mesmo ano com a portaria 742, que trouxe o negócio jurídico processual, né? E aí foi uma regulamentação lá, usando lá o CPC 2015, né? Durante esse tempo existia muita discussão interna se era possível ou não a PGFN fazer alguma composição na execução da dívida ativa, principalmente na dívida ativa tributária, né? Em torno de uma interpretação do que seria o direito disponível, né? Então isso foi superado, né? Uma primeira portaria saiu antes, que foi ela envolve só a parte mais da União enquanto ré ou no processo de defesa, né? Não envolvia a cobrança, mas veio a portaria 742 e tratou em específico da cobrança da dívida ativa, dos negócios jurídicos processuais para a cobrança da dívida ativa, né? E essa experiência com o negócio jurídico processual, ela foi muito valiosa para a PGFN, internamente e externamente, porque ela mostrou que esse caminho de abertura, esse caminho de tentar resolver com base no diálogo, com base em soluções consensuais, ele era o caminho que se mostrava correto, estava na direção correta e precisava ser ampliado, né? Porque o negócio jurídico processual a gente tem algumas limitações de não poder dispor sobre o direito material. Podemos dispor sobre qualquer regra processual, isso pode ser objeto de uma convenção lá no negócio jurídico, mas existia o grande limite, que era o limite da indisponibilidade do crédito público em si, né, da negociação quanto ao direito material. E isso nos levou a seguir com um projeto que já existia, essa ideia, né, já existia um projeto, mas que existia uma resistência muito grande a esse projeto dentro do Ministério, né, mas esse amadurecimento, essas etapas prévias fizeram com que a organização entendesse que era o momento, que existia maturidade, que existia no corpo organizacional estava preparado para essa mudança de cultura que é necessária para o Instituto da Transação ocorrer, e aí assim foi, né? Tivemos um apoio forte dentro do Ministério, né? O Rogério, que se aqui tiver, ele trabalha na Secretaria Executiva do Ministério, né? Também apoiou bastante, né, a transação sair, né? Saiu por uma medida provisória, né? Depois de mais de 50 anos de previsto no CTN, suprimos essa lacuna em âmbito federal. Alguns estados, o município já tinham alguma legislação de transação, né? Mas creio que a nossa, na forma da MP e depois na lei, ela trouxe um instituto bem abrangente, né? Eu acho que também uma coisa importante sempre dizer, essa MP, por pouco, ela não perdeu a validade, né? E ela só não perdeu a validade porque houve digamos assim, um consenso muito grande entre todos os envolvidos, sejam associações de contribuintes, os parlamentares, né, o Ministério, todo mundo entendia a importância de deixar esse instituto vivo, né, de não se perder essa oportunidade. E aí ele veio também aprimorado do Congresso, né? A legislação ela saiu realmente melhor do que chegou ao Congresso. Também esse papel do Congresso é importante e também a gente gosta também de sempre destacar o aprimoramento que foi feito lá na casa. E o outro projeto é o do cadastro positivo. O cadastro positivo, realmente, em 2018, a gente vinha muito forte nele, fizemos audiências públicas, consultas públicas, mas ele terminou não sendo ainda concluído, porque o projeto da transação entrou na frente e a gente teve que realmente direcionar os nossos esforços, né, para poder colocar a transação no ar, né? E hoje a gente tem a lei da transação, está toda regulamentada, né? São 3 grandes eixos, né? Tem o primeiro eixo, que ele está voltado a resolver casos que decorrem da complexidade da nossa legislação, a transação do contencioso de teses relevantes disseminadas. Esse daí, o objetivo é justamente esse, tentar pegar essas interpretações que são razoáveis. Tem casos realmente que dentro da administração não há consenso quanto a eles, mas termina se optando por uma tese. E imagine no lado do contribuinte também a confusão que gera fruto dessa complexidade da legislação. Então, existe um eixo da lei de transação que é para esses casos. A portaria do ministro da Economia, de número 247, regulamentou esse eixo, embora a gente não tenha ainda nenhum edital publicado com teses, né? Esses editais, esses estudos estão sendo feitos dentro da PGFN e da Receita Federal. Em breve a gente espera ofertar essas teses. E também um ponto que é importante destacar em relação a esse eixo é que existem alguns legitimados a propor em tese, né? Não é só, não depende apenas da iniciativa da PGFN ou da Receita,
ou do Ministério propor temas, mas a portaria 247 ela traz algumas entidades da sociedade civil como legítimas a fazerem proposta de tese, né, para serem apreciadas e com vistas a virarem um futuro edital de transação. Então, esse é um ponto importante também, tá, que é realmente, muitas vezes, algum tema que a gente não está olhando e nada melhor do que o próprio contribuinte e suas associações para trazerem esses temas que estão inquietando, né, antes que eles cheguem num estágio em que não dê mais para resolver pela via negociada. Um outro eixo, também ele está relacionado ao contencioso, mas é um contencioso de baixo valor, né, que foi definido pela lei como até 60 salários mínimos. Esse também foi regulamentado pela portaria 247 e a PGFN, na semana passada, trouxe o edital 16 e abriu essa modalidade, né, que ela é bem abrangente, né, ela pega qualquer débito escrito em dívida ativa que tenha mais de um ano em cobrança na PGFN. Essa é a única, além do valor, a única condicionante que existe no edital é esse tempo de cobrança pela PGFN, mas qualquer dívida que esteja na PGFN há mais de um ano e isoladamente considerada tem um valor de até 60 salários mínimos, ela pode ser negociada nas condições desse edital. Então, realmente, ela é muito ampla. Pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Também são esse público que é alcançado por digamos assim, esse edital de pequeno valor, né, das dívidas de pequeno valor de natureza tributária. Então, pessoas físicas com eventual problema de discussão de IRPF, né, que fique nesse patamar, está na dívida ativa, pode negociar. Déficit simples nacional, por força da lei complementar 174, também estão lá incluídos. Então, a abrangência dessa modalidade, dessa de pequeno valor, ela é muito grande. O universo de contribuintes que são potenciais enquadrados nesse edital, realmente ele é significativo, né? E o outro eixo é o eixo da transação da cobrança, né? É um eixo que está direcionado para tentar resolver situações com os contribuintes que atravessam crises econômicas. O contribuinte está numa situação de crise, não tem condições de pagar pela dívida. A gente adotou um critério da capacidade de pagamento. Esse modelo de transação, nesses 3 eixos que eu falei, ele vem inspirado numa sistemática do fisco americano. A gente estudou bastante essa sistemática, trouxe e adaptou para a nossa realidade, né? Essa verificação de capacidade de pagamento é realmente o critério que a gente usa para tratar esse eixo da cobrança. Na verificação que a gente faz, a gente verifica se no prazo de 60 meses aquele contribuinte teria capacidade de pagamento para arcar com a dívida inteira sem descontos. Esse que é a verificação que é feita. A gente tem uma sistemática de verificação de capacidade de pagamento que a gente chama capacidade de pagamento presumida, como se fosse o lucro, fazendo uma analogia com o lucro presumido, né? A PGFN olha algumas bases econômicas, a partir daquelas bases tenta encontrar qual é a margem daquela base econômica que poderia ser vertida para pagar o passivo, ou seja, não pega a base inteira, mas a gente estima um percentual daquela base e arbitra, faz uma estimativa, né, faz uma presunção de que aquela margem ela pode ser vertida para pagar o tributo e faz uma projeção disso num prazo de 60 meses, que é o prazo de parcelamento ordinário, né? E se essa estimativa, nesse prazo de 60 meses, nessa projeção de 60 meses, não for suficiente para pagar a dívida, o contribuinte passa a poder receber descontos até que a gente encontre uma condição passível de enquadramento, né, e passível de adaptação àquela capacidade dele, né? Mas isso, a gente tem uma primeira forma de fazer, que é essa capacidade de pagamento presumida, a exemplo e a analogia do lucro presumido. Digamos que essa verificação não se o contribuinte entender que não está adequada, o contribuinte pode fazer um pedido de revisão dessa capacidade de pagamento. Quando o contribuinte faz esse pedido de revisão dessa capacidade de pagamento presumida, a gente passa a olhar a capacidade de pagamento real, a exemplo também da analogia do lucro real. Aí se abre toda a contabilidade, se parte para fazer toda uma verificação bem pormenorizada, que termina chegando na forma como é feita na transação individual. Assim, que realmente esse procedimento simplificado, ele, se for feita uma revisão, ele vira um procedimento individual, né, na prática. Então, essa é uma grande diferença, porque tem as duas vias, né, que a Ariane falou, né, na apresentação dela. Tem a via por adesão, em que a gente procura deixar uma coisa fácil, simplificada, que o contribuinte entre no nosso portal, preste algumas informações simples e a partir dali a gente já consiga calcular a capacidade dele de pagamento e ele já consiga fechar a negociação naquele mesmo momento. Mas se isso não for adequado, ou até o contribuinte de início mesmo, já pode propor essa análise individualizada, tá? Essas vias, elas coexistem,
está dentro da nossa sistemática. Tá? Então, essa é mais ou menos uma linha geral. Eu vou passar a palavra para o Daniel, para que a gente faça também mais um detalhamento e depois a gente fica aqui disponível para as perguntas e para dúvidas no que for possível. Então, obrigado, pessoal. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação sobre a transação na cobrança da dívida ativa. Eu trouxe aqui os principais atos que regulamentam o Instituto, né? A Lei 13.988 e a recente Lei Complementar 174 para as dívidas do Simples, mas ela faz remissão à Lei 13.988, então ela é a grande linha mestra que traz lá todas as condições para a transação. Como nós temos muitas particularidades, né? A nossa gama de contribuintes, e a própria complexidade do sistema tributário nos traz essas particularidades, nós tivemos que editar diversas portarias, né, para atender a todas essas condições. Temos contribuintes de simples, temos contribuintes agora impactados pela pandemia, alguns impactados severamente, outros com efeitos positivos, temos transação de pequeno valor. Então, eu tentei aqui trazer o apanhado de todo o marco regulamentar da transação e fazendo um pouco, né, já que a gente quer falar aqui um pouco de todos os mecanismos de negociação à disposição da Fazenda hoje, eu preparei aqui essa pequena... É um desenho, né, para que a gente entenda como os institutos estão relacionados e se diferenciam entre si. Né? Então, o que a gente tem hoje, e no mundo inteiro é assim, não é? Quando a gente fala de recuperação de ativos, a gente sempre tem a análise de risco, não é? A análise de propensão ao pagamento desses ativos, e aí nós separamos basicamente em créditos que são potencialmente recuperáveis, aquilo que a gente pode ou espera receber, não é? Em sua grande parte associadas a contribuintes, né, que nós podemos chamar de bons contribuintes, que cumprem as suas obrigações adequadamente. E nós temos aqui os créditos irrecuperáveis, são aqueles que efetivamente têm uma propensão diferente ao pagamento, né? Seja porque realmente, e é normal em qualquer economia, a capacidade econômica ela cessou, não é? O contribuinte, pessoa jurídica, por exemplo, faliu, a empresa fechou, o contribuinte pessoa física sofreu aí, e a pandemia nos provou isso, né? Algum ato que interferiu na sua capacidade contributiva. Então, quando a gente fala de recuperação de ativos, recuperação de créditos, de sistema tributário, a gente permeia um conceito chamado capacidade contributiva ou capacidade econômica, que hoje está lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, né? Ou seja, cada contribuinte deve suportar o ônus da tributação na medida da sua capacidade econômica. Então, essa é a base de qualquer sistema tributário. E nessa linha, a gente tem aqui diversos segmentos de contribuinte, né? Eu vou só voltar aqui para que vocês entendam. Dentro dos créditos recuperáveis, nós temos aqueles bons contribuintes, né? Empresas que prezam pela conformidade fiscal, prezam pela governança, prezam pelo compliance, né? São muito bem assessoradas nessas áreas. Então, para esses contribuintes, cujos créditos nós consideramos recuperáveis, porque realmente são pessoas físicas e jurídicas conformes, a nossa ideia é preparar, não é, elaborar, publicar um cadastro fiscal positivo com uma série de medidas benéficas, não é, que visam estimular o comportamento e a conformidade e efetivamente reduzir litígio, reduzir custo de conformidade, custo de compliance, essas coisas todas. Mas, na outra ponta, nós temos o fraudador, né? E isso também, isso não é apenas uma característica brasileira, né? O fraudador fiscal, ele é encontrado em todos os sistemas tributários mundiais.
E esse aqui, gente, é o fraudador mesmo. A fraude fiscal, ela tem natureza penal, né? Então, não é simplesmente um planejamento tributário mais arrojado ou baseado em interpretações plausíveis. Aqui é a fraude com natureza penal, criminal. A gente pega aqui muitos casos, lavagem de dinheiro atribuída à sonegação, falsificação de documentos, pegamos vários casos de falsificação de certidão negativa, ou seja, a gente tem realmente, e infelizmente, né, contribuintes que fraudam, né, deliberadamente, dolosamente, o pagamento dos seus tributos, e aí, para esses contribuintes, realmente, a medida é uma lei mais dura, não é? Uma ação mais dura do Estado, mas separando muito bem, como o doutor Cristiano falou, né, e deixando muito claro essa mudança de paradigma que a gente entende, não é, necessária, importante e já vem tarde, digamos assim, né, que existia de que todo contribuinte é fraudador ou pretende deliberadamente não pagar, né? Essa linha divisória já está muito bem estabelecida na PGFN, já conseguimos, de maneira muito precisa, diferenciar os bons e os maus contribuintes. Então, nós precisamos, aos bons, dar o que de direito e aos maus dar o que de direito. E aí sim vem os institutos do cadastro fiscal positivo, do devedor quanto mais, que é o projeto de lei que está tramitando na Câmara, né, com medidas mais duras em relação a esse tipo de devedor. Lembrando que esse tipo de devedor é o que prejudica esse, né, com a concorrência desleal, com a prática abusiva, com a prática predatória de preços e etc., porque pelo fato de sonegar, ele consegue eventualmente prestar um serviço em valores mais baixos do que aqueles que prestam tendo conformidade fiscal. Então, esse tipo de devedor, ele é predatório para todos os sistemas e muito prejudicial ao bom devedor, ao bom contribuinte. E aí, para isso, nós temos aqui os diversos institutos, né? Eu vou falar do cadastro em linhas gerais ao final, mas eu quero destacar aqui a transação tributária, né? E veja que a transação tributária ela não é aplicável ao fraudador, né? A própria lei excluiu a aplicação do Instituto da Transação ao fraudador, mas a gente precisa definir em lei o conceito de fraudador e ainda não temos essa definição legal, mas ainda assim aí vem o negócio jurídico processual e veja que ele consegue ocupar aqui todos os espaços, ele é mais abrangente em termos de alcance subjetivo, mas é mais restrito em termos de alcance objetivo, em termos de benefícios. O doutor Cristiano falou um muito específico, o negócio jurídico processual, nós não temos liberdade de negociar o direito material em que temos aqui na transação, por exemplo. Aqui a gente pode, tem essa margem de fazer concessões em relação ao direito material. Por isso que a gente já vê aí na doutrina as pessoas falando de que a gente tem um negócio jurídico processual e aqui pode ser chamado também de um negócio jurídico material, que seria a transação tributária. Então, a transação, ela alcança aqui diversos nichos, né? Ou seja, diversas características de devedores. O negócio jurídico, ele, inclusive para devedor, quanto mais nós temos espaço ou margem para negociação, não é? Mas tudo que envolva aqui o direito processual. E aqui toda a parte material, que não é, basicamente, o que chama muita atenção aqui é a possibilidade de negociação de garantias, de concessão de descontos, de prazos diferenciados, que estão aqui também no negócio jurídico. Eu vou falar da transação, depois entre alguns detalhes do negócio jurídico e depois passo aqui para o cadastro fiscal positivo. Na transação, nós temos essa regulamentação, né? Realmente, diante da diversidade das particularidades dos nossos contribuintes, nós tivemos que publicar atos de maneira fracionada para atender cada particularidade. Então, a gente tem hoje a transação na cobrança da dívida ativa da União, a doutora Ariane já falou, já apresentou para vocês, ela pode acontecer por proposta do próprio contribuinte, então o contribuinte, observando lá os requisitos da portaria 9917, pode apresentar uma proposta de negociação à PGFN,
A própria PGFN pode formular uma proposta de transação individual ao contribuinte, então a gente identifica oportunidades de acordo e encaminhamos a proposta, e tem a adesão facilitada, né, a transação facilitada, que é aquela adesão à proposta da PGFN, que já é um modelo customizado, simplificado, como o doutor Cristiano falou, né, realizado a partir de presunção da sua capacidade econômica, e a partir dessa presunção nós concedemos lá os benefícios. Né? E aqui nós temos a recente criada transação do contencioso tributário pela portaria MF 247, né, que envolve um contencioso de pequeno valor, que acaba se tornando uma transação por adesão à proposta da PGFN, e nós temos o contencioso de relevante disseminada controvérsia jurídica. Né? Desse lado de cá, quem regulamenta é a portaria 9917, e temos atos que derivam dessa portaria, que são, hoje, não é, 2 editais. O edital 1, que foi o primeiro lançado no início do ano passado, para débitos até 15 milhões, de empresas que... Os créditos aqui já têm um grau de recuperabilidade bem mais baixo. Né? São débitos mais antigos, CNPJ baixado, de espólio, etc. etc. Nós temos aqui o publicado o edital 6, de 2020, que trata das inscrições tributárias de até 60 salários mínimos, inclusive do Simples. Então, qualquer débito, isso aqui é muito interessante para a grande massa dos nossos devedores, né? 99,02%, né? Vou repetir, 99,02% da nossa quantidade de devedores deve até 15 milhões de reais. 0,08% deve mais de 15 milhões de reais. Então, é uma quantidade muito grande. Desses aqui, cerca de 70% do nosso estoque deve até 60 salários mínimos. Né? São dívidas muito pequenas, e aí fizemos um edital específico para esse tipo de dívida, e aqui estão inseridas dívidas de pessoas físicas, pessoas jurídicas, e inclusive dívidas do Simples Nacional, nesse recente publicado edital 6 de 2020. Né? No contexto da pandemia, nós temos 2 institutos que a doutora Ariane também apresentou. Nós temos a transação extraordinária, como ela disse, essa transação ela concede alongamentos que podem chegar até 112 mais 103 mais 142 parcelas, né, das 145 parcelas ou 84, dependendo da natureza do devedor, se for microempresa ou empresa de pequeno porte, sociedade civil, etc., etc. Eu vou falar mais detalhadamente. O prazo máximo de parcelamento aqui é de 145 meses. Se forem outras pessoas jurídicas, o prazo máximo é de 84, sendo que você paga 1% em 3 vezes, né, 0,33% por mês, durante 3 meses, e mais 81 ou 142 parcelas adicionais. Essa transação extraordinária ela foi editada em março, logo no início da pandemia. Ela não prevê desconto, né? Ela não tem limite de valor, é para todos os contribuintes, ela prevê só esse alongamento da dívida. E nós editamos depois a transação excepcional para dívidas de até 150 milhões, exceto dívidas do Simples, né? A gente não tem dívidas do Simples acima de 150 milhões, mas deixei isso aqui claro. Essa aqui é exclusiva para os devedores impactados com a pandemia. Então, nós fazemos uma análise do impacto sofrido no período da pandemia, da sua capacidade de geração de receita, né? A gente analisa o seu faturamento, compara com 2019. Havendo impacto, esse impacto vai se converter no desconto que você vai ter direito aqui em relação às suas dívidas. Então, a lógica por trás da transação excepcional o contribuinte foi impactado negativamente com a pandemia, ou seja, teve redução nas suas receitas atribuída à pandemia. Sim, essa redução ela vai se converter numa possibilidade de desconto
não é? Em que o contribuinte vai pagar 4% da dívida durante 12 meses, ou seja, dá 0,33% do valor total por mês. Ele vai pagando isso durante 12 meses. Ao final dos 12 meses, ele obtém os descontos, né? Os descontos, a depender da modalidade e da sua natureza, né? Pode chegar até 70%, desde que não invada aqui o valor principal do tributo. E o restante, né, após a aplicação do desconto, ele ainda tem 72 ou 133 parcelas adicionais. Então, essas são as condições e são hoje os regramentos da transação na cobrança da dívida ativa da União. Mas não é só isso. Por que a transação ela é muito mais abrangente do que o famoso refis, que só existe aqui no Brasil, né? Não existe nenhum outro paralelo aos nossos refis aqui, né? Já tivemos, a gente nem consegue, a gente tem número de 40 refis, 38 refis nos últimos tempos, nenhum refis, nenhum desses resolveu ou atingiu o objetivo a que ele se propunha no discurso, né? Tinha um discurso de que ele iria resolver o problema fiscal das empresas e nunca resolveu, tanto que fizemos 20, 30, 40 refis e nenhum resolveu, e a gente continua insistindo. Por que a transação ela é muito mais do que... Ela tem um componente de refis? Tem. Claro que tem. Quando a gente diz aqui que vai parcelar dando desconto, é um componente de refis, mas ela é muito mais abrangente do que um refis. Ela envolve substituição de garantia, ela envolve discussão de garantias, aceitação de garantias, flexibilização, ela envolve redução de litígio, ela envolve concessões recíprocas para reduzir litígio. Então, assim, ela tem uma série de outras ferramentas resolutivas de litígios que o refis tradicional não tinha, não é? Ela tem moratória, ela tem diferimento. Ou seja, nós temos diversos institutos do CTN, inclusive o parcelamento, dentro do Instituto da Transação. Ou seja, ela reuniu aqui, como o doutor Rogério chama, né, virou aqui um sandbox fiscal, né, uma caixa de ferramentas fiscal que permite uma negociação na medida da necessidade do contribuinte e da possibilidade da fazenda. Então, nós temos aqui não apenas concessão de prazo de desconto, mas temos possibilidade de negociar a garantia, temos possibilidade de conceder moratória, temos possibilidade de conceder diferimento, temos possibilidade de transacionar o contencioso, a tese, né, e que isso pode levar a desconto, inclusive no principal, porque o que está se discutindo é a tese. Não temos aqui uma série de vedações que os refis antigos tinham, ou seja, ele é realmente bem mais amplo. E o que é que diferencia a transação, eu vou voltar aqui, do negócio jurídico processual? Né? Coloquei aqui nessa... Veja que sim, temos pontos de interseção, porque a transação, inclusive, veio depois, e no modelo que nós desenvolvemos aqui, inspirado lá no modelo americano, nós herdamos aqui algumas coisas que foram vislumbradas lá no negócio jurídico. Qual é a diferença da transação para o negócio jurídico? Nós não conseguimos entrar no direito material. Então, aqui eu não consigo conceder desconto, por exemplo. Mas eu consigo nem moratória e nem diferimento. Mas o que é que eu consigo fazer aqui no negócio jurídico? Eu consigo alongar o pagamento da dívida, por exemplo. Então, lá na transação, nós temos um prazo máximo de 145 meses. Aqui, eu consigo te dar um prazo, inclusive, maior. Mas a gente precisa adequar isso ao direito processual. Eu consigo te dar um prazo maior, não é parcelamento. O que o negócio jurídico trata é de plano de amortização de dívida. O parcelamento é um instituto que está expressamente previsto no CTN, que suspende a exigibilidade. Aqui, apenas o alongamento da dívida, por si só, não suspende a exigibilidade, mas nós conseguimos conceder prazos maiores. Né? A gente pode conseguir prazo de 200 meses. O que não dá, por exemplo, a gente já recebemos pedidos nessa linha, o contribuinte pedindo para pagar em 100 anos. Né? A gente recebeu aqui em 150 anos. Aí, gente, não dá. Infelizmente, a gente educadamente nega o pedido, mas
não tem como aceitar propostas dessa natureza. Mas nós conseguimos aqui, sim, ir além do prazo, inclusive previsto aqui na transação, agora, adequando ao caso concreto, a possibilidade do contribuinte. Se ele precisar de certidão, então teremos que relacionar com outros institutos a garantia, por exemplo, mesmo que seja flexibilizada, para ele conseguir se inserir lá no artigo 206 do CTN, a partir daí conseguimos liberar a certidão para eles. Então, assim, somente o alongamento aqui, ou o plano de amortização, se ele for superior aos prazos previstos em lei, a gente não consegue emitir a regularidade fiscal. A gente tem que combinar com outros elementos, né? Principalmente garantias, parcelamentos, a própria transação. A gente pode aqui combinar diversos institutos. O contribuinte parcela parte da dívida, transaciona outra parte, garante outra parte, apresenta um plano de amortização para outra parte, de forma que, ao final, a gente tem um pool completo que permite conceder a ele regularidade fiscal, emissão de certidão, exclusão do CADIM, né, suspensão de protesto, suspensão das execuções fiscais, do Bacen-Jude, tudo isso é possível, como já foi feito concretamente. Né? O que eu estou falando aqui para vocês são casos reais que já foram, acordos que já foram fechados pela Procuradoria, que se consegue, sim, um alongamento em prazos maiores, uma vez que isso é combinado com outros institutos que estão lá na portaria 742, conseguiu, sim, a regularidade fiscal. A transação não, uma vez que o contribuinte adere àquela condição já proposta pela PGFN, ou que ele fecha um acordo de transação individual nos limites da Lei 13.988, ele já tem automaticamente, a própria lei prevê isso, a suspensão da exigibilidade com todos os seus consectários, né? A suspensão do CADIM, a emissão de certidão, a suspensão dos processos judiciais, etc., etc. Então, temos aqui pontos de semelhança e de dessemelhança. Né? Para o cadastro fiscal positivo, aqui a gente tem outras ferramentas, né? Negociação de garantias, flexibilização, né? Aceitação de substituição de garantias, alongamento, a gente consegue aqui alongar o prazo de pagamento, desde que observado o prazo aqui da Lei 13.988, conseguimos dar aqui algum diferimento, moratório, ou seja, o que não for desconto para o recuperável dentro do cadastro, a gente pode negociar, inclusive garantias menos custosas, né, para o contribuinte, menos onerosas para o contribuinte. Falando agora detalhadamente da transação, eu já falei, só repetindo aqui, sobre o cadastro fiscal positivo. Né? O que a gente pensa com o cadastro fiscal positivo? Né? É a ideia do compliance cooperativo entre fisco e contribuinte. O que a gente quer, no final do dia, é que o contribuinte tenha um ônus menor possível para cumprir com as suas obrigações fiscais. Então, o que a gente quer é assegurar o cumprimento das obrigações voluntárias, a gente quer garantir a previsibilidade das ações, tanto do fisco como do contribuinte, ou seja, o contribuinte ainda não quer ser surpreendido com o bloqueio das suas contas, com a penhora do seu ativo circulante, por exemplo, dos bens afetados à sua atividade operacional, não é? O gestor não quer sofrer um bloqueio pessoal nas suas contas, ou seja, o que a gente quer aqui é trazer para os contribuintes do cadastro um ambiente de ampla negociação, né? É uma DR fiscal, né? Nós vamos discutir a nossa relação fiscal e vamos tentar achar o meio termo, o equilíbrio mais adequado para que o contribuinte consiga satisfazer as suas obrigações fiscais e a fazenda consiga também receber, em prazo razoável, as suas dívidas. Né? Então, a gente quer desenvolver ambiente de compreensão mútua, a gente quer reduzir os seus custos de conformidade, a gente sabe que é caro, não é, apresentar garantias no Brasil. Então, para os contribuintes que entrarem no cadastro, a nossa ideia é conseguir, inclusive, o que eu falo no nosso grupo, né, que estamos discutindo esse cadastro, o que eu falo é que o que a gente quer, inclusive, pensar em novas formas de garantia, né? Garantias não ortodoxas, né? Não tradicionais. Né? Por que não? Né?
por exemplo, uma garantia associada à sua capacidade de geração de resultado. Nós fizemos um negócio jurídico processual em que a garantia é a capacidade de geração de resultado da pessoa jurídica, do nosso contribuinte. Então, isso foi garantido, associado a outros elementos, alguns depósitos mensais, ali, a substituição mensal durante um determinado período de tempo, mas, grosso modo falando, a garantia é a própria idoneidade, a capacidade de geração de resultados da pessoa jurídica. Nós temos aqui, no Brasil, empresas muito tradicionais que prezam pela governança e pela compliance, que justamente discutem a incidência tributária, é direito delas discutir, de levar ao judiciário, de levar até a última instância administrativa e levar ao judiciário aquela discussão fiscal. Não é porque nós não estamos falando aqui do fraudador, muito pelo contrário, estamos falando do bom contribuinte, que sim, é seu direito constitucional de questionar a incidência tributária, e muitas vezes eles têm direito, muitas vezes, de fato, a interpretação do fisco ela não é adequada e é afastada pelo Poder Judiciário. Então, esse tipo de contribuinte, o que nós queremos é realmente nos aproximarmos dele, criar esse ambiente de compreensão mútua para que a gente consiga, inclusive, pôr a termo esse próprio litígio, entender que ele tem razão, se for o caso, ou parte da razão, e aí seriam concessões efetivamente recíprocas, cada um abre mão de algo em relação àquela tese, chegar a uma composição amigável e efetivamente solucionar aquele conflito. É o nosso desejo. A ideia da transação contencioso é essa, é efetivamente compor, porque não é vantajoso para ninguém, nem para o Estado brasileiro, nem para os contribuintes, nem para a sociedade, uma demora de um processo judicial. E eu cito o exemplo do ICMS na base de cálculo, que a Fazenda, a tese, ela foi decidida em favor dos contribuintes no Supremo, mas a demora na definição dessa tese trouxe uma bola de neve, um custo para o Estado gigantesco. Então, em última instância, isso prejudica a todos nós. Sempre que o Estado é obrigado a desembolsar valores dessa monta, o prejudicado é a própria sociedade, porque o Estado é povo, território e poder, não é nada além disso. Então, toda a sociedade é prejudicada com a demora das soluções de litígios, de conflitos. Então, se nós pudermos solucionarmos em conjunto, e evitar o custo do processo, é bom para o contribuinte e é bom para o fisco. Então, essa é a ideia do cadastro, realizar maior eficiência a gestão de risco, melhorar a compreensão das atividades empresariais e dos gargalos fiscais, reduzir a litigiosidade, etc, etc. Então, assim, esse é um panorama geral do que temos hoje em termos de transação, negócio jurídico, cadastro fiscal positivo e devedor quanto mais. Nós temos aqui 4 instrumentos voltados à relação entre fisco e contribuinte, seja a relação aqui amistosa e em cooperação, seja, infelizmente, a relação litigiosa, que ela só precisa se instaurar aqui. A gente só precisa ter litígio aqui, porque aqui realmente há uma resistência deliberada ao pagamento de tributo. Aqui são pessoas que têm capacidade contributiva e deliberadamente se recusam a cumprir com o ônus fiscal, que deve ser suportado por todos. E se fosse suportado da maneira adequada por todos, todos suportariam menos. Essa é a ideia. Mas se conseguimos alargar o ônus da tributação, a ideia é que esse ônus diminua. Então, o que nós precisamos, infelizmente, digamos isso porque não é bom para ninguém ter litígio, é aqui. Aqui não, nós precisamos sentar, conversar, nos entendermos e trabalharmos para a composição amigável das disputas fiscais, porque isso é um custo, Brasil tremendo para as empresas, para manter sua conformidade. O custo do litígio é muito caro para todos. Mesmo que o contribuinte vença ao final, eu te garanto que você não consegue ter de volta
todo custo que você teve por esse litígio, mesmo que você vença lá ao final, você ainda saiu no prejuízo. Então, é importante que a gente consiga compor amigavelmente essas diferenças, digamos assim. E por aqui eu encerro, vou deixar meu contato e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada pela apresentação, Cristiane e Daniel. Acho que ficou muito claro aqui, seja a apresentação do Dr. Cristiano, que dividiu conosco, enfim, os objetivos da Procuradoria da Fazenda, as fontes em que foram buscar essas diretrizes que hoje estão disciplinadas em lei, também um retrato sintético e muito objetivo, que trouxe informações aqui que eu mesma não tinha ainda conhecimento, por exemplo, a possibilidade de entidades proporem as teses para que a Procuradoria da Fazenda avalie a possibilidade de um edital específico sobre essa transação de controvérsia disseminada, e acho que a sua fala, ela encerra com uma verdade absoluta, né? Ou seja, esse grau de litigiosidade, ele não é bom para ninguém, ou seja, ainda que se vença, no final nós vamos ter aí o lastro de sangue ao longo dos anos, ele não necessariamente faz frente a esse ganho ao final. Então, acho que a ideia de aproximação e de diálogo e de tratamento específico, e acho que até a ideia de justiça aqui, com o Cooperative Compliance, que é tratar aquele contribuinte que tem como hábito procurar estar sempre numa situação regular, isso é um alento aqui para todos nós. Bom, nós temos algumas perguntas, também deixo aqui, franquear a palavra, a gente dividiu aqui a Gabriela, a Ana Paula e o Mário, cada um vai abordar, trouxe aqui algumas questões que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia. Também chamo aqui os nossos clientes, se quiserem endereçar perguntas aqui pelo chat, nós vamos reunir e endereçaremos aqui aos nossos convidados. Então, Gabi, se você quiser fazer um overview sobre negócio jurídico processual e algumas questões que tem a respeito. Maravilha. Obrigada, Ari. Obrigada, Cristiano, Daniel. Acho que é sempre super interessante e construtivo para a gente ouvir um pouco da visão da Procuradoria também sobre esses temas, porque do nosso lado a gente quer facilitar também, né? A ideia aqui é sempre buscar um caminho que deixe o menor rastro de sangue, como a Ari acabou de colocar durante a discussão, para que a gente possa focar realmente naquela discussão que faz sentido, na interpretação que é lógica, aquilo que o judiciário tem mais que decidir mesmo e definir qual que é a adequada interpretação de vários temas. Por isso, eu aqui entrando um pouco no tema do negócio jurídico processual, eu vou colocar basicamente 3 questões aqui para vocês, se vocês puderem só sinalizar qual que é a leitura que vocês fazem. Eu acho que do lado do advogado e até das empresas que estão aqui ouvindo a exposição de vocês, o mais importante quando a gente vai firmar ou pensar num negócio jurídico processual que parte do contribuinte a iniciativa de oferecer algo para a Procuradoria, é muito importante que a gente entenda o que está por trás da percepção, da orientação da Procuradoria quanto àquilo que faz ou não faz sentido. Eu mesma compartilho aqui que já tive a oportunidade, que fui com uma sugestão de negócio jurídico processual, em que a gente não conseguiu seguir adiante ali na negociação com a Procuradoria por conta das contrapartidas que foram exigidas, e eu tive outras experiências que foram muito positivas e que a gente conseguiu avançar e formalizar o negócio jurídico processual. Então, meu pedido aqui seria que vocês compartilhassem um pouco das orientações que vocês têm, que vocês inclusive disseminam para as outras procuradorias regionais da PGFL. Além disso, então, se eu puder, aí de repente vocês até passam por todos os questionamentos, eu vou fazer todos de uma vez e aí vocês vão comentando aí esses pontos. A partir dessa orientação, até a próxima pergunta está muito ligada a exemplos, né? Acho que a gente tem aqui uma preocupação muito comum dos contribuintes hoje que têm dívidas muito altas, né? Então, a gente passou de um período dos processos terminando na esfera administrativa, autuações elevadíssimas e que migraram para o judiciário. As empresas se prepararam, buscaram garantias como seguro, como uma fiança, ofereceram essas garantias e hoje, assim, a gente tem os processos em curso, mas existe uma preocupação muito grande até em razão de entrevistas e de sinalização da própria Procuradoria
de um objetivo de executar provisoriamente essas garantias a partir do momento em que o recurso de apelação não é processado com efeito suspensivo, ou mesmo quando não se é atribuído o efeito suspensivo aos embargos de devedor. Então, eu queria entender com vocês se tem alguma alguma iniciativa, alguma ideia de vocês de tentar flexibilizar essa iniciativa de execução provisória do julgado e que tipo de contrapartidas estariam aí no radar de vocês para que a gente conseguisse manter uma garantia, às vezes são dívidas de muitos milhões, próximas aí a 1 bilhão, e de repente uma execução de um montante como esse é inviável do dia para a noite. Né? E além disso, pensando aí nesses casos muito grandes também, a gente tem situações em que não dá para oferecer uma apólice de seguro ou uma fiança bancária para garantir o valor integral da dívida. E aí a gente fica imaginando os mix, né? Então, o que a gente tem aqui de possíveis garantias? Se é um seguro e uma parte em depósito, se são um seguro e uma fiança, se é um seguro e um imóvel. E eu queria saber da visão de vocês, da viabilidade desse mix aqui de garantias e se isso depende realmente de um negócio jurídico processual ou se no âmbito do próprio oferecimento de garantia isso já seria permitido. E por derradeiro aqui, tá extensa a minha pergunta, mas a última que eu queria fazer é se vocês pudessem compartilhar com a gente alguns exemplos de NJPs, de negócios jurídicos processuais bem-sucedidos, né, na visão da PGFN, aquilo que vocês olharam, foi firmado, falou assim, poxa vida, isto aqui, esta modalidade não deu certo e é algo que a gente não quer fazer de novo. Eu acho que seria bacana. Agradeço muito a disponibilidade de vocês e a atenção. Bom, vou tentar responder aí grande parte das suas perguntas, né? Sobre o que a PGFN espera, qual é a nossa expectativa em relação aos negócios jurídicos, né? Assim, o que é que a gente não espera? Por exemplo, a proposta para pagar a dívida em 150 anos. Eu estou falando isso porque a gente não recebeu uma, duas, nem três, não foram várias, né? Os prazos são assim, todos acima de 50 anos, né? 50 anos era o mínimo, né, do que a gente recebeu. Tinha 200, 300 anos e tal. Então, assim, realmente isso não é viável, né? Essa questão do mix de garantias, e aí você tocou no ponto específico, né? E eu vou já entrar nessa questão específica do seguro-garantia. Propostas em que a gente tem que abrir mão de um ato que nós somos obrigados a praticar sem que haja alguma contraprestação. Então, por exemplo, surgiu aqui uma proposta de negócio jurídico processual para que a gente suspenda o leilão do bem que estava a leilão. Só isso, olha, a gente quer fechar um negócio jurídico para que a PGFN abra mão de um ato que a gente é obrigado a praticar no processo judicial. Eu falei, tudo bem, mas você vai substituir a garantia? Não, a gente só quer que você suspenda o ato de leilão. Então, quando a proposta é para que a PGFN deixe de executar um ato que ela, por obrigação legal, precisa executar sem contrapartida, não é? Sem o ganha-ganha, digamos assim, fica, por mais que a gente queira, a gente tem impedimento legal de deixar de praticar o ato sem algo que efetivamente nos dê condição para não praticar esse ato. Então, uma outra foi, olha, vamos fazer um negócio jurídico para que você aceite um seguro-garantia que o juiz já tinha negado porque não preenchia as condições impostas lá na portaria do seguro-garantia. Olha, então a gente quer fazer um negócio jurídico para que você aceite algo que a nossa própria portaria diz que não devamos aceitar. A gente recebe, né? Então, assim, a ideia é sempre o ganha-ganha. A gente tem que achar o equilíbrio, o ganha-ganha. No negócio jurídico, a nossa ideia é deixar de abrir mão, deixar de praticar atos processuais que são danosos ao contribuinte, a gente sabe, uma penhora, né, das contas de uma grande empresa, levar um bem a leilão, mas a gente precisa de uma contrapartida, que aí sim, o plano de amortização, uma proposta de substituição da própria garantia, um mix de garantias, como você falou. Olha, a gente não tem condições de garantir a dívida inteira, pois vamos pensar aqui em outras modalidades de garantia para que a gente consiga fazer essa composição e ter essa segurança efetivamente de não praticar esse ato para que a gente possa compor, né, esse acordo, né, fazer essa composição amigável. Então, a ideia é sempre o ganha-ganha
numa condição que nos dê, né, que dê à empresa essa possibilidade de efetivamente quitar a dívida, ainda que em pequenas prestações, e continuar o seu negócio, né, respirar, e que nos dê também a condição para que a gente deixe de praticar esses atos, né, sem essa possibilidade ou sem risco de responsabilidade funcional, né? A gente aqui, ao contrário, né, de outras carreiras de Estado, nós assumimos pessoalmente a responsabilidade pelos nossos atos, né? A magistratura, não. Para você responsabilizar o juiz, ele pode fazer o que quer, o máximo é uma aposentadoria com ganhos integrais. Nós não, respondemos pessoalmente, né, por ação de improbidade, pelo ressarcimento ao erário, somos controlados por TCU, CGU, Ministério Público, pelo nosso próprio controle interno, pela nossa corregedoria. Então, muitas vezes o que o procurador precisa é dessa segurança para que ele deixe de praticar o ato e, em prol do contribuinte, claro, mas em prol também da própria fazenda, do recebimento do crédito. O que é que a gente quer? Criar um cadastro fiscal positivo para dizer, olha, o contribuinte que estiver no cadastro, ele já tem uma compliance tão forte que não é justificável a gente executar esse seguro garantia mesmo. A gente tem um argumento negocial, justo, razoável, plausível para deixar de executar. Porque na letra fria das próprias apólices, essa execução é devida. Entende? Então, hoje, o que é que a PGFN faz? Quando os embargos são recebidos apenas um efeito devolutivo, ou seja, o contribuinte perde em primeira instância e o recurso não impede o prosseguimento da execução fiscal, como isso está na própria apólice, nós somos obrigados a executar. O que é que a gente faz, né? Isso o pessoal da terceira região vem fazendo muito. Eles, ainda assim, né, num juízo de razoabilidade, eles avaliam se a tese discutida ela já tem jurisprudência dominante nos tribunais superiores, ela já é uma tese que a chance de vitória da fazenda é muito alta. Entende? E aí sim, eles fazem essa análise da viabilidade da tese e aí sim é que propõem a execução. Nós temos hoje diversos seguros garantias sinistrados que não foram executados porque nós entendemos que há uma controvérsia razoável e justificável na tese do contribuinte, e a gente não executa. Temos casos sinistros. Um outro problema é a própria natureza do seguro-garantia. Ele é um seguro que tem prazo de validade. Os seguros têm prazo de 2 anos. É diferente da fiança, que tem prazo indeterminado. Então, uma maneira da gente resolver isso é, primeiro, mudando o próprio instituto do seguro-garantia, permitindo, por exemplo, seguros com prazo indeterminado. Aí sim a gente teria segurança de aguardar o trânsito de julgado e saber que aquela apólice seria honrada. Né? Já com prazo de validade a gente não tem essa segurança, por isso que existem esses instrumentos, né, de sinistro antes do trânsito de julgado. Ou então prazos mais alargados, né? Porque hoje o prazo é de 2 anos, então é um prazo muito exíguo, né? As ações duram 5 anos em média ou mais. Ou o que a gente está tentando fazer, que é exatamente criar o cadastro, e o contribuinte que está no cadastro ele teria esse selo que nos daria a confiança e a segurança de não executar uma cláusula prevista na própria apólice sem consequências para a própria fazenda, né? Tanto para o crédito em si, quanto consequência pessoal para o colega que está atuando. Então, eu entendo a insatisfação e algum dissabor em relação ao seguro-garantia, mas é porque é da natureza do produto, né? Ele é assim, o mercado criou esse instituto assim. E o que nós estamos fazendo hoje é um juízo de razoabilidade da tese discutida para somente executar aquilo que efetivamente a gente entenda que temos, né, por conta... Tem até coisa que é repetitivo, já tem jurisprudência consolidada, e etc., etc., aí nós executamos. Eu acho que a última pergunta que você fez sobre a questão de negócios que já formalizamos, sim, nós já aqui em Brasília, nós formalizamos um negócio jurídico com uma grande distribuidora de alimentos, né, um negócio jurídico muito robusto, né,
daí quase 500 milhões de reais em débitos negociados, e o negócio jurídico envolveu isso que a gente falou para vocês, envolveu esse mix de instrumentos, envolveu o pagamento à vista, né? Ele reconheceu certas coisas que ele devia, ele desistiu de certas discussões judiciais, que ele entendia que ele mesmo disse, olha, isso aqui realmente foi para protelar, eu entrei para tentar ganhar tempo e não pagar, ele reconheceu. Nós aceitamos garantias não ortodoxas, digamos assim, do contribuinte, né? O seu fundo lá de comércio com uma garantia que a própria LEF permite, nós exploramos pouco, né? O fundo industrial, o estabelecimento industrial, ali tem um valor, né? Ele tem um valor contabilizado, né? Então, dependendo do contribuinte, nós podemos aceitar esse tipo de garantia e ele complementa com o parcelamento de mais alguma coisa, agora a transação de outra, aí traz um seguro, não é, nessas condições para uma outra pequena parcela da dívida, uma fiança, faz um depósito, está entendendo? Então, a gente faz esse mix, então ele fez esse mix de forma a garantir, liquidar, parcelar, amortizar, também apresentou um plano de amortização em tantos meses, de forma que ele conseguiu equalizar um passivo de quase 500 milhões de reais, cabendo dentro da capacidade de geração de caixa dele para pagar, né, no tempo. Então, foi um negócio realmente muito perfeito. Fizemos esse mais, inclusive saiu na imprensa com a Santa Casa, se eu não me engano, o Cristiano me corrija se eu estiver errado, lá no interior de São Paulo. Isso, fizemos lá um negócio jurídico com eles também. Era histórica a impossibilidade, a gente entende as grandes dificuldades de Santa Casa de Misericórdia. É um serviço, né, social aí prestado de maneira muito honrosa e voluntariosa, e há uma certa incidência tributária que veio se acumulando ao longo dos anos. Então, tinha lá um passivo de mais de 100 milhões de reais, para vocês imaginarem. E conseguimos, né, lá com a participação dos colegas de São Paulo, uma composição histórica com essa Santa Casa. O débito se arrastava aí há mais de 20 anos, por exemplo. Não tínhamos instrumentos adequados para esse tipo de composição, era aquela formalidade excessiva, como eu mostrei para vocês aqui nesse caso, né? Olha, se a gente for pela formalidade excessiva, a gente teria que executar todos os seguros garantias, cujo recurso é recebido apenas no efeito devolutivo. O que a gente está tentando fazer? Criar mecanismos para não fazer isso, exatamente para privilegiar esses bons contribuintes, né? Então, o rigor excessivo chegou num ponto de que não havia possibilidade de acordo. E aí a portaria do negócio jurídico permitiu essa aproximação e essa composição amigável com a Santa Casa. E a partir daí foi feito também um plano de amortização, houve lá o reconhecimento da desistência de algumas ações, foram oferecidas lá algumas garantias, etc, etc. Inclusive garantias de terceiros. A gente também não é só patrimônio, não é capacidade de geração do próprio devedor, a gente também pode trazer bens de terceiros, eventualmente bens pessoais dos sócios. As pessoas perguntam, mas o sócio vai oferecer o bem pessoal dele? Gente, se a gente acredita no acordo, significa que a gente nunca vai executar esse bem, né? Ele vem para compor um pool de garantias para permitir que você continue a sua atividade e efetivamente cumpra o acordo. Se a gente está fazendo um acordo para não descumprir, qualquer garantia que seja ofertada, o ânimo é de não executar. Porque se a gente quer que o acordo seja cumprido, obviamente que a gente não vai chegar no ponto de execução de garantia. Então, a gente também aceita garantias de terceiros, porque a gente acredita que, dessa forma, a gente consegue fazer esse mix de garantias, liberar as certidões, tirar do cadinho, suspender protesto, etc., etc., que o acordo seja cumprido e que depois as garantias sejam liberadas, né? Então, quando a gente tem esse ânimo e essa certeza de que estamos aqui para fazer acordos, a garantia não é um problema, porque a intenção, como eu falei para vocês, é não executá-las. A nossa intenção, tenho certeza, é não executar a garantia. Isso é caro para o Estado, isso é ruim para o contribuinte. A nossa intenção é que os débitos sejam liquidados, que as discussões jurídicas sejam encerradas de maneira amigável, para que a gente não chegue nesse ponto de litígio. Então, essa é a ideia. Não sei se eu consegui responder todas as suas perguntas, né? Sim, só vou fazer mais um complementozinho de uma situação, além dessas que o Daniel citou,
né, do mix de garantias, né, ou nas situações em que o contribuinte precisa de um prazo que o prazo longo é muito importante, né, porque tudo é equação financeira, né, desconto, prazo, às vezes o prazo é mais importante para o contribuinte, né, dependendo da situação dele. Mas tem uma hipótese que tem acontecido e que é interessante, por vezes algum investidor, algum terceiro quer comprar um bem de um contribuinte que tem um passivo tributário alto, né, e esse investidor ele fica com receio de colocar o dinheiro dele, né, nesse bem e depois vir uma situação de uma fraude à execução. Então, a gente tem feito também negócios jurídicos para, nesse arranjo, a PGFN participar como nesse negócio, junto com comprador e vendedor, e dar uma segurança de uma forma que não vai pedir a fraude de execução naquele negócio. Aquele dinheiro, tipo, aquele bem, a PGFN recebe o valor da negociação, aquele bem vai para o terceiro e a gente dá a garantia da segurança jurídica que não vai alegar que houve ali uma fraude de execução. Com isso, a gente tem conseguido viabilizar alguns negócios de compra e venda, a gente chama aqui compra consentida ou venda consentida, dependendo do ângulo que vocês colocar na negociação, mas é uma situação que tem acontecido e que é importante ter em mente que é possível fazer. Então, existe um passivo, o contribuinte, o devedor tem um passivo alto, mas tem um patrimônio. Tem alguém ou um investidor querendo adquirir aquele bem, pode trazer para a PGFN, formalizar um negócio jurídico para dar segurança jurídica e conseguir viabilizar a venda. Acho que agora a gente vai passar para a próxima pergunta de transação, Ari? Eu acho que sim. Agora a Ana tem algumas dúvidas aqui sobre o assunto. E, Ana, fique à vontade. Bem, obrigada, Ari. Mais uma vez, né, muito obrigada aqui em nome do escritório ao Daniel e ao Cristiano. Eu acho que a conversa aqui ela está sendo bastante produtiva, né, bastante interessante para todos nós. Eu tenho duas perguntas para fazer para vocês, tá? A primeira diz respeito à transação sobre temas de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Vocês comentaram um pouquinho, o Cristiano comentou um pouquinho. Eu queria saber, na visão da PGFN, quais seriam as teses possíveis, né, de serem enquadradas, então, nesse contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Por exemplo, aqui, eu vou perguntar para vocês uma situação específica. Nos casos de ágio, né, de discussão de amortização de ágio, que são casos relevantes que tiveram o seu encerramento na esfera administrativa. Essa discussão poderia ser uma tese que viria a ser enquadrada como, né, uma relevante controvérsia jurídica? E o segundo ponto também, vocês já mencionaram um pouquinho, mas eu queria aqui é muito mais fazer um comentário e fazer a pergunta também. Quando o edital 1, em especial, que foi mencionado ali pelo Daniel, né, permite a transação de débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação até aquele valor de 15 milhões, né? Então, débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, por exemplo, aquele débito que já está inscrito há mais de 15 anos aí com vocês na Procuradoria, e agora vem uma possibilidade desse débito ser transacionado com vocês. Essa escolha, essa limitação, né, para débitos aí de difícil recuperação, hoje, né, não estaria aí dando uma prioridade justamente para um devedor contumaz ou para um mau devedor e contrapartida aí a um bom contribuinte, como, por exemplo, um contribuinte que, vamos imaginar, tem a sua inscrição em dívida agora, recente, há 1, 2, 3 meses atrás, com um débito também até 15 milhões, para a gente manter o mesmo padrão aqui, né? Então, esse contribuinte, ele não estaria vendo um privilégio para o contribuinte que já está há muitos anos discutindo débito com vocês, em contrapartida aquele bom pagador, por exemplo? Então, essas são as duas perguntas que eu faço para vocês e agradeço novamente a participação. Vamos lá, Ana. É o seguinte, né? A gente realmente fez a regulamentação da transação do contencioso de controvérsias relevantes e disseminadas, lá na portaria 247. Ela traz alguns requisitos, né, para enquadrar uma determinada controvérsia como relevante e disseminada. Ela mescla, tem requisitos que são cumulativos, tem requisitos que são alternativos, né, e ela cria lá um rol de requisitos para a gente conseguir fazer esse enquadramento. Né, existem temas, sim, em estudo, né, mas como ainda está numa fase
interna, né, e essa proposta ela tem que ser submetida ao ministro, né, eu não posso dizer especificamente qual é o tema que está sendo objeto de análise, né, mas o que eu posso falar, eu acho que todos os temas que foram objeto que vinham sendo decididos em controvérsias, por exemplo, lá no âmbito do CAF, lá pelo voto de qualidade, aquelas controvérsias que estavam sendo decididas ali no voto de qualidade, são potenciais candidatos a serem resolvidos por essa transação. Ela vem justamente para pegar essas teses que são zona cinzenta, né? E ela tem que vir, a oferta dessa possibilidade tem que vir antes que o tema seja definido pela Justiça. É porque a própria lei veda, se o tema for decidido em prol da Fazenda, a gente não pode ofertar ele na transação. E do mesmo modo, se o tema for definido em prol do contribuinte, também a gente não pode mais fazer essa transação. Essa transação tem que ser colocada no timing correto, né, para que as partes avaliem a conveniência de fazer o encerramento daquela discussão pela via do acordo, né, sendo certo que, se o contribuinte quiser continuar discutindo, ele vai poder continuar discutindo. Esse mecanismo ele vem para somar, né, ele não vem para excluir, ele vem para tentar reduzir, né, mas digamos assim, o norte seriam esses temas que vem sendo, você citou um deles, por exemplo, né, esse do ágio interno é um tema, né, que é um tema que está nessa situação bem de bola dividida, né, digamos assim. E o ideal é isso. Como eu disse, eu acho que é importante que, do lado dos contribuintes, se utilize dessa faculdade da legitimação para propor temas, porque isso também é um indicador de um tema que está causando essa situação incômoda, né, para o ambiente privado. Então, a gente estimula que se faça essa proposição, né, a nossa portaria e a própria lei, para evitar às vezes, o receio da iniciativa da proposta, né, é uma coisa que, às vezes, poderia travar uma negociação, né? Uma coisa que a gente deixou claro é que não é o fato da PGFN e o Receita lançarem um edital sobre uma tese que a gente está dizendo que aquela tese aquilo não pode ser uma prognose de insucesso, né? Então a gente não fecha nenhuma oferta, da mesma forma que, se o contribuinte fizer, através de um legitimado, uma proposta de resolver pela via consensual, também isso não vai poder ser utilizado como argumento para dizer, o contribuinte está abrindo mão, vai perder, né? Então, assim, sinalizou que vai perder. Não é por aí, porque se a gente for por aí, nada acontece, né? Então, a gente tem que ser um ambiente colaborativo de tentar encontrar uma solução alternativa. Alternativa que a decisão da Justiça, que a gente não sabe qual vai ser. Então, esse que é o mote dessa transação, né? Que eu acho que, do ponto de vista de inovação e de ruptura, essa transação do contencioso ela é muito mais, digamos assim, inovativa no grau do que a transação da cobrança da dívida. Essa realmente ela traz uma forma bem diferente de resolver o conflito. Tá? Na segunda parte da pergunta, eu vou passar para o Daniel. Beleza. Vamos lá. Muito interessante essa pergunta, não é? Essa sensação de que o bom contribuinte ele está sendo desprivilegiado em relação ao devedor, aquela coisa toda, né? E aí vocês me permitam aqui fazer algumas brincadeiras, mas para tentar conduzir o tema de maneira mais tranquila, porque realmente é um tema bastante árduo, né? E aí eu começo com uma citação que eu gosto de apresentar muito em algumas palestras, né, de um estatístico conhecido no mundo inteiro, que é o Edward Deming, e ele fala: em Deus nós confiamos, todos os outros precisam mostrar os dados. Então a gente tem existe aí disseminada uma ideia de que todos os contribuintes são devedores, né? Tem débitos inscritos, né? Então é como se todo mundo deve, né? Todo mundo está devendo, então a gente, de certa forma, banalizou e então vamos todo mundo dever, já que todo mundo deve, por que eu vou pagar? Gente, olha, esse número está lá no Dívida Aberta, é um aplicativo que vocês podem baixar, um app da dívida, esse número está lá. E aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês, né? Quantos por cento hoje dos contribuintes pessoas jurídicas ativas vocês acham que estão inscritos em dívida ativa? Né? Alguém quer dar um chute?
Então, lá temos pessoas jurídicas ativas. Quantos por cento hoje de todas as pessoas jurídicas no Brasil estão inscritas em dívida ativa? Alguém quer chutar? Eu diria que uns 80%. 80%. Alguém dá mais, 50. Dá menos? 50. Nós recebemos aqui uma participação de quem está nos assistindo falando 70%. 8% dos contribuintes, pessoa jurídica, ativos, estão inscritos em dívida ativa. Aí eu vou agora, né, já dei a dica, pessoa física que entrega a declaração de imposto de renda. Quantos por cento nós temos inscritos em dívida ativa? Alguém chuta? Eu chutaria menos do que os 8. Já ancorei nos 8, né? 5%, gente. 5% dos contribuintes pessoas físicas que entregam declaração de imposto de renda estão inscritos. Então, veja, é uma minoria que está, é uma política que atinge a minoria. Por quê? Porque a maioria que paga em dia já tem o maior benefício de todos, que é pagar só o principal. Porque pagou em dia, não teve débito inscrito, não discutiu. E dos que a gente tem, que são recuperáveis, que é uma parcela muito pequena, né? A nossa dívida é muito assimétrica, nós temos a maioria da quantidade dos devedores tem dívidas muito pequenas. Os grandes contribuintes que têm dívidas grandes, que é uma parcela muito pequena, o tem porque estão discutindo judicialmente. Essas dívidas ou estão integralmente garantidas, ou estão suspensas por decisão judicial, etc, etc. Então, o benefício para esse contribuinte, ele é diferenciado, porque, na verdade, o contribuinte acha que nem deve. Então, qual é o benefício que a gente tem que dar para ele? É uma possibilidade de reduzir o custo da discussão judicial, de tentar chegar numa composição amigável para que, inclusive, ele não pague nada. Quem sabe a gente reconhece, não, estamos errados, vamos extinguir, reconhecer a procedência do seu pedido. Por isso que a transação no contencioso, ela, inclusive, atinge o principal, porque é o principal que está sendo discutido ali na tese, muitas vezes, é a própria incidência tributária. Está entendendo? Então, assim, o bom contribuinte, ele paga, ele só discute quando ele acha que realmente tem direito, está entendendo? Então, se não for para discutir, ele sequer vai ser inscrito em dívida ativa. Por isso que há a disseminação dessa ideia de que todos são devedores e que a gente estaria tratando de maneira diferente. E aí, quando isso entra em dívida ativa, é claro, a gente vai tentar ali, e antes não era assim, isso faz parte dessa nova concepção. Antes, o contribuinte chegava aqui, era execução fiscal na hora, não tinha gradação de meio de cobrança, está entendendo? A gente chegava, era execução fiscal já com pedido de base-injúria antes da citação. Eu não vou... Era assim que era feito. Né? E muito contribuinte era surpreendido com o bloqueio da conta. Hoje, o que a gente está tentando? Nós estamos tentando evitar ao máximo a cobrança judicial litigiosa. O que a gente está tentando fazer? Melhorar os canais de comunicação e atendimento ao contribuinte. Aí está o aplicativo Dívida Aberta, o portal Regularize, a lista de devedores na internet. Né? A gente tenta divulgar, nos aproximar. Né? Quando você faz o cadastro no Regularize, você recebe todas as comunicações lá na sua caixa postal lá do sistema. Você é informado de tudo. Tá? Então, a nossa ideia aqui é tentar nos aproximarmos do contribuinte para evitar ao máximo a cobrança judicial, que é a mais cara e, infelizmente, aqui no Brasil, principalmente, a mais custosa, não só para o fisco, mas para o contribuinte também. Então, o que a gente quer é evitar isso, melhorando os nossos canais, a nossa aproximação, né, a possibilidade do contribuinte chegar até a procuradoria. Então, o que é que eu recomendo? Né? Consultem o portal Regularize, baixem o app Dívida Aberta, vocês lá vão ter todas as informações. E é essa, né, desconstruir um pouco essa ideia de que está havendo aí um tratamento diferenciado. O que a gente quer é o contribuinte, o bom contribuinte, ele só está na dívida ativa, ele só vai para a dívida ativa quando ele entende que não está devendo e vai discutir judicialmente, é direito dele, ele garante, ele consegue uma decisão judicial. Para esse bom contribuinte, a ideia é a transação contencioso, porque ele pode chegar até... ele vai ter um benefício maior do que o outro contribuinte que não pode ter desconto no principal, por exemplo. Ele, inclusive, vai ter desconto no principal. Então,
e que não é o fraudador. Né? O fraudador, o devedor quanto mais, na verdade, não pode ter benefício nenhum. Por isso que a gente tem lá um projeto de lei devedor quanto mais, porque esse não, ele tem que ter medidas drásticas. É o devedor que usa laranja, né, no seu quadro societário, que oculta patrimônio, que pratica, usa de tipologias de lavagem de dinheiro para ocultar bens, para fazer remessa ilegal de bens no exterior, né, oculta a origem de recursos. Isso a gente vê aqui, à torta e à direita. Mas nós sabemos hoje, compreendemos muito bem, sabemos distinguir esse comportamento. E veja, não é o contribuinte que não tem o patrimônio, aquele que quebrou, inclusive fruto de uma pergunta aqui que foi feita, né, que está sem operação, etc, etc. A gente tem empresa que efetivamente, né, não consegue se manter do mercado e pede recuperação judicial, depois vai à falência e fecha. Né, e a gente tem os meios para fazer a liquidação dela. O que a gente está falando aqui é aquele contribuinte que revela a capacidade econômica, que tem essa capacidade econômica, mas que deliberadamente oculta, não é, a origem desses recursos, oculta o seu patrimônio, constitui empresas de fachada, offshores, etc., etc., para fugir do ônus que justamente deveria recair sobre ele. Aí, realmente, o tratamento em relação a esse é outro. Não é? Ele tem que, de fato, sair do mercado porque ele é danoso ao bom contribuinte. Ele pratica concorrência desleal, né? Ele pratica preços predatórios, etc. Então, essa é a lógica que a gente tem que entender, não é? Em Deus nós confiamos, todos os outros mostrem os dados, então esses dados estão lá no app Dívida Aberta, por favor, acessem para vocês não acharem que eu estou aqui, está lá, é dado público oficial, né? E essa é a realidade. Excelente. Bom, acho que agora nós vamos passar para o Mário, que ele vai fazer uma pergunta, enfim, alguns questionamentos sobre o cadastro positivo, que me parece ser a peça que falta nesse contexto, né, pelo menos inicial, para a gente ter o tratamento daqueles contribuintes aqui que se preocupam, né, como a Ana Paula colocou, com a sua regularização, cumprem a legislação, questionam a legislação, mas Legal. de forma... está mostrando o aplicativo. Acho que todo mundo agora vai baixar. Não, esse aplicativo é muito bom. Vamos lá, Mário. Não, eu ia comentar o seguinte, eu ia primeiro agradecer, né, em nome do escritório, Daniel, doutor Cristiano, doutor Daniel, pela apresentação. Isso é música, né, para os advogados aqui que militam no contencioso, especialmente para os sonhadores, né? A gente sonha já há muitos anos com uma melhoria na comunicação. Eu acho que tudo se resume a isso, né? Melhor comunicação. Porque quando você se comunica, você tira esses vários estigmas, né, de que um é devedor contumaz e de que o outro é um agressor contumaz. No final do dia, a gente tira essas peças, né, do tabuleiro, né, de que um só bate e o outro só apanha, um esconde, e fica esse briga de gato e rato, Tom e Jerry, né? Acho que acaba, desmistifica essa ideia. Isso é um anseio antigo de todo mundo, né, para equalizar. Porque quando você pensa no investidor estrangeiro e ele olha a matriz deles, e vocês olharam isso para fazer as pesquisas, a gente tem acompanhado de perto, né, com colegas de vocês, como vocês têm tabulado essa mudança de mindset. Isso não é de agora, vocês vêm estudando isso há muito tempo, né? Vocês vêm estudando isso, muita gente de vocês foi para fora, fez LLM, trocaram ideias, né? Massa crítica é muito alta, então fica realmente um agradecimento mesmo, assim, a vocês por estarem fazendo esse trabalho duro, que a gente sabe que é de convencimento interno. Não é fácil, a gente sabe que vocês estão indo também contra o establishment, então a gente fica aqui de parabéns, né? Parabéns a vocês, porque vocês estão levantando essa bandeira e é uma bandeira que vai melhorar o ambiente de trabalho para nós aqui, né? Porque eventualmente o establishment está ali, vai se aposentar. A gente não, tem anos ainda de ladeira aí para, né, andar juntos, e vamos andar juntos num ambiente muito mais favorável. Então fica aí primeiro um agradecimento mesmo desse ímpeto de vocês de mudar, né, a cultura de contencioso. Feito isso, eu ia fazer uma ponderação e uma pergunta muito objetiva, né? A ponderação que eu vejo é, da forma como o Dr. Daniel apresentou, e é uma forma muito interessante, o cadastro positivo ele tem condição de potencializar, né, se a gente entendeu bem, o negócio jurídico processual e criar um ambiente também mais favorável para as transações. Em que sentido? No sentido de que cria um ambiente até institucional interno, que sempre faltou, né? Para que o procurador tenha tranquilidade para trabalhar. Mas ele sabe com quem ele está lidando, né?
Isso a gente vê que ao longo dos anos, vocês na Procuradoria, de forma muito habilidosa, foram montando grupos de grandes devedores, aí vocês alocavam alguns procuradores, como vocês já faziam para alguns contribuintes específicos, isso já criava um canal de comunicação melhor, ia melhorando a comunicação, porque você já conhecia, né? Aquele procurador já conhecia o histórico, já ia melhorando. Mas agora o que eu percebo, e eu queria que você confirmasse, doutor Daniel, doutor Cristiano, talvez se quiser fazer algum comentário, se a gente percebeu corretamente, mas o cadastro positivo, da forma como vocês estão visualizando, vai criar um ambiente de potencializar, né, esses institutos à sua plenitude, né, ou seja, a capacidade realmente de melhorar. E a outra pergunta que eu queria endereçar é quando que isso deve sair, né, ou seja, qual a perspectiva, porque da forma como foi apresentado, e a gente gostou muito, isso vai destravar muita coisa, né? Vai destravar muita coisa em relação especificamente a mix de garantias, a algo que também é muito interessante que o Dr. Daniel falou, que é a potencialidade da empresa se apresentar ela como garantia. No final do dia, ela tem valor, e muito valor, né? Na maioria das vezes. Então, por que ela vai precisar pagar um seguro-garantia se ela, por si só, é uma máquina de valor, uma máquina de fazer recursos, né? E ela, por si só, tem capacidade de garantir. Quer dizer, ela não vai sumir do mapa, ela vai continuar ali, os ativos estão ali, tudo líquido, certo? Ou seja, se você tiver o track record de que ela é realmente uma boa pagadora, você vai eventualmente combinar isso a uma calendarização de processo, o processo vai durar muito menos tempo, né? E aí você tem um futuro melhor, né? Eu queria só, se a percepção nossa está correta, e segundo, quando que isso deve acontecer, quando que isso deve virar lei, né, efetivamente. Vai lá. O Daniel, antes de você, o Daniel, ele é o responsável pelo projeto do cadastro positivo, né? Dentro da PGFN existe um grupo também de trabalho em que ele participam várias pessoas, né? Várias cabeças tentando estruturar isso da melhor forma. Mas eu só vou destacar um ponto, né, que estava na sua fala, Mário, que é o ponto da comunicação. Realmente, eu acho que a comunicação ela é digamos assim, uma premissa para todo o resto funcionar. Eu vou dar um exemplo, né, que também você mencionou as divisões de grandes devedores. Certa vez a gente foi fazer uma reformulação nos contribuintes que eram acompanhados, nesses grandes contribuintes que eram acompanhados por essas equipes. E um determinado contribuinte, por já ter resolvido toda a situação dele, ele saiu da lista. Não, esse aqui vamos tirar da lista. O contribuinte foi na procuradoria, pediu de tudo para voltar para a lista. Porque era o canal que ele tinha, era o atendimento que ele tinha, era a confiança que ele tinha de que ele, quando ele tivesse um problema, ele saberia a quem recorrer, ele saberia quem iria atender, né, como é que isso ia acontecer na prática. Né? E aí, realmente, essa importância da comunicação, do canal, né, da forma de resolver, da facilidade de acesso, né, ela permeia todas essas iniciativas. Então, realmente, é só um ponto, né, em que a gente está atento a isso. As nossas unidades também estão atentas a isso. Acho que isso é uma coisa que a Procuradoria já foi uma casa muito fechada, né? Isso mudou, né? A mentalidade e a cultura nossa está em evolução, né? E isso está bem assimilado, eu acho, Brasil afora, né? As nossas equipes estão com essa concepção, porque sem isso a gente não tem como fazer negócio jurídico, não tem como fazer transação, né? As coisas não aconteceriam. Tá? Então, Daniel, complementa. É isso, né? Acho que a sua percepção, Mário, está certa, sim. A gente, com o cadastro positivo, a gente quer estabelecer a comunicação, né, como você, Cristiano, reforçou, mas também essa relação de confiança que precisa existir, né, de previsibilidade, de pensarmos juntos, etc. E o cuidado que nós tomamos nesse projeto, né, e a doutora Ariane está aqui, a gente criou um pequeno grupo, né, de juristas, menos eu, o único jurista que não é jurista, né, sou eu que está no grupo, né, todos os outros são. Então, a doutora Ariane participa desse grupo, nós temos representantes, outros juristas também, né, da sociedade civil como um todo, da CNI, do GETAP, etc., etc., né, pessoas realmente são grandes representantes, né, dessa questão tributária em âmbito nacional e participam conosco. Então, o nosso cuidado é de construir um cadastro a várias mãos, não é um cadastro
feito pela PGFN, é um cadastro feito também por aqueles que serão integrantes do cadastro. Então, é uma obra conjunta e coletiva. E no âmbito das nossas discussões, a gente sempre deixa isso muito claro. A gente expõe lá, não é, algumas realidades, necessidades, ouvimos muito as necessidades que foram apresentadas por todos esses juristas. Não é? Acreditamos que vamos conseguir atender a todos esses clamores, a todas as propostas que foram apresentadas durante as discussões. A gente está debatendo agora os critérios para o contribuinte poder entrar no cadastro. Estamos discutindo também essa ideia de termos esse novo paradigma de garantia, né? Sair das garantias ortodoxas que a gente fala, é um imóvel, é um seguro, é um depósito, tá entendendo? Poxa, como você falou, cara, nós temos empresas aqui que têm um valor tremendo, porque que isso não pode ser, ela não pode ser, esse valor não pode ser a garantia, né? E por que a gente tem que falar na garantia? Aí é uma questão de objetividade. A gente quer entregar algo factível, sem precisar de uma alteração legislativa muito profunda, porque aí o tempo de entrega e conclusão do trabalho seria muito maior. A gente dependeria, claro, né, do Congresso Nacional. Seria o ideal, né? Uma alteração legislativa mais profunda. Na verdade, o ideal é uma reforma tributária mais profunda, né? Mas, assim, qual é a nossa ideia? O que é que a gente pode entregar com o que a gente já tem hoje de direito posto? Exatamente para poder entregar mais rápido e ter um primeiro produto, né? Um primeiro degrau. E aí depois a gente conseguir avançar em outros degraus. Então, eu não vou chamar de comissão de juristas, né? Porque eu não sou jurista, mas é um grupo de pessoas extremamente competentes, dedicadas e que está tentando construir em conjunto, né, PGFN, juntamente com todos esses atores que representam os grandes contribuintes, principalmente, construir o cadastro. E é nessa linha de confiança, de comunicação, de canal aberto, de previsibilidade, né, deixando desconfiança de lado. Eu tento levar o cadastro à minha experiência como procurador no dia a dia, né? Dos meus 13 anos de procuradoria, eu sempre tentei, não é, distinguir o bom contribuinte do fraudador. Atuei muito na minha vida na procuradoria contra o fraudador, nas equipes de investigação e combate à fraude, mas quando não atuei nessa área, quando atuei nas chefias de unidade, eu sempre fiz questão, e assim eu fiz, de muitas vezes visitar lá a empresa, ligar, olha, eu queria fazer uma visita, queria conhecer, queria entender como é o teu processo, qual é o problema. E fui lá, passei lá o dia nas fábricas, tá entendendo? Então, assim, a gente precisa também, enquanto servidores, sair um pouco da nossa, né, da nossa mesa, detrás da nossa mesa, e ir lá entender, né, ter empatia, entender qual é o problema do contribuinte, né? Qual é o gargalo que está acontecendo com ele, por que ele virou devedor, né, foi inscrito, faz parte daqueles 8%. Então, eu acho que o cadastro ele vem com essa ideia de estabelecer uma relação de confiança, de ter canais de comunicação efetivos e de, no final do dia, né, porque assim, a gente quer se aproximar para resolver algum problema, né? Se a gente for amigo no processo, melhor ainda, né? Mas a gente tem um interesse aí a solucionar, que é a equalização do passivo para que a empresa consiga prosseguir com seus negócios e tudo mais. Então, eu costumo brincar, né? A gente vai resolver os problemas, a gente espera, e ainda assim, né? E ainda mais vai fazer grandes amigos que, no final de tudo, é o que importa na vida da gente. Então, essa é a ideia. E a gente pretende, esse ano ainda, ter a minuta da portaria pronta. Vai ser por portaria, como eu falei, a gente vai tentar usar o que já existe de direito posto, vai ser uma portaria trazendo esses benefícios, digamos assim, né, as contrapartidas do cadastro, as exigências do cadastro, todos os procedimentos, tudo com contraditório para sair, ou seja, a gente vai tentar entregar ainda esse ano, não é, esse projeto que já era para ter sido entregue no final de 2018, mas aí, infelizmente, não conseguimos. Mas já estamos bem avançados nas discussões,
teremos a reunião na próxima quarta-feira, as nossas reuniões são às quartas-feiras, que a gente vai fechar aí, talvez, essas modalidades de garantias diferenciadas, e aí a gente já começa a minutar a portaria, né, com o esqueleto pronto, com essas coisas definidas, a gente começa a minutar, circula com o grupo, talvez faça uma consulta pública em relação à portaria já pronta, né, para que a gente receba aí as sugestões e críticas, e se tudo der certo, e o nosso adjunto aí, né, determinação dele é que esteja pronta esse ano. Então, estou cumprindo a ordem dada. Muito bom, doutor Daniel. Muito obrigado. Bom, essa tarde foi, enfim, muito agradável. Aqui, na verdade, acho que o doutor Daniel é extremamente modesto. Acho que a característica e a qualidade que o jurista do futuro vai precisar ter, sem dúvida nenhuma, é a empatia, é esse exercício que você e o doutor Cristiano também estão promovendo, de ouvir a sociedade, e mais do que ouvir, né, ir à sociedade, entender a perspectiva da sociedade e atribuir um tratamento mais justo em relação aos diferentes tipos de contribuinte, estimular que esses outros contribuintes que eventualmente não estão conseguindo cumprir todas as suas obrigações, que eles tenham estímulos para o fazer. Então, realmente é muito interessante acompanhar isso como espectadora, e também todos nós aqui apoiando e trazendo sugestões para que essa nova legislação ela realmente possa suprir esses gargalos e a gente ter realmente uma orientação mais adequada aqui para todos nós, e temos um contexto diferente de tributação no Brasil. Agradecemos imensamente a todos os nossos clientes que nos ouviram. Algumas perguntas foram feitas e respondidas. A gente também fica à disposição, se quiserem endereçar outras perguntas, a gente repassa aos doutores Daniel e doutor Cristiano, e as apresentações também ficarão disponíveis no nosso sistema. Muito obrigada a todos e boa tarde.